Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ensino cabeleireiros a fazer loiros perfeitos, sem erros. E hoje eu vou falar um caminho mais fácil para você fazer mechas invertidas. Como fazer mechas invertidas com mais facilidade. Por isso que eu estou com essa boneca aqui. Como eu não tenho uma boneca loira, eu vou simular nesse cabelo que é mais escuro mesmo, mas que dá para vocês pegarem a técnica. A minha ideia é que vocês vejam a técnica na prática. Por que a gente precisa saber fazer mechas invertidas com facilidade? Muitas vezes a cliente chega no salão e já está com excesso de mechas, já está muito loira, e ela chega e fala assim, eu acho que eu quero escurecer o cabelo tudo de novo e depois puxar umas mechas novas. Seria muito mais fácil a gente fazer isso, né? Mas se a gente fizer isso, nós vamos ressecar demais o cabelo da cliente. Então fazer essas mechas invertidas em cima de um cabelo loiro, ao invés de escurecer tudo e puxar mechas novamente, é um caminho muito mais fácil e muito mais rápido. E um trabalho que preserva melhor o cabelo da cliente também, que vai danificar menos, vai deixar o cabelo melhor, uma aparência melhor. Mas precisa saber fazer da maneira certa, porque senão você pode ter um grande problema e isso virar um desastre, não fica bom. O que você não pode fazer é errar o tom e colocar uma cor muito escura e deixar a cliente que está loira, de repente morena demais, e ela estranhar e não gostar, não curtir e ficar insatisfeita. Outra coisa que nós não devemos fazer é colocar também uma cor que na hora fica bom, porque esse cabelo, o cabelo quando é muito loiro, ele passou por um processo de descoloração e ele na hora pega demais o pigmento e nos engana. Quando a gente lava aqui no salão mesmo, no lavatório, já solta a metade algumas vezes. E quando a gente seca na cadeira, ficou muito clara essa mecha. E se ela ficar muito clara, ela vai começar a desbotar rapidamente. Então o ideal é que ela dure mais, pelo menos até a cliente voltar a retocar essas luzes, que isso vai levar talvez 2, 3 ou 4 meses. Essas mechas invertidas é justamente para não precisar retocar as luzes muito seguidamente. Porque quando a cliente está muito loira, ela necessita retocar o cabelo a cada 2 ou 3 meses, às vezes, se ela não gosta de nem um pouquinho de raiz. E esse retoque contínuo deixa o cabelo mais desgastado, mais danificado. E a cliente às vezes também não está podendo gastar tanto de 2 em 2 meses para manter esse cabelo muito claro e prefere escurecer um pouquinho. E essa é uma grande oportunidade de fazer um trabalho legal, fazer um trabalho rápido e mostrar para a cliente que você tem uma técnica diferenciada, porque ela vai gostar e vai também indicar as amigas. E você vai resolver um problema rápido, sem a cliente precisar fazer 2 ou 3 químicas, porque se você escurecer um cabelo que está loiro demais e depois for clarear, talvez demore demais e talvez você também não consiga cobrar o preço justo por esse serviço, que vai dar muito trabalho, vai ser muito trabalhoso e também não vai conseguir chegar no tom do loiro que o cabelo já está, porque às vezes ele já está num tom de cabelo, num tom de loiro bonito, ela só quer ficar menos loira. Mas se a gente escurecer o cabelo e depois for clarear, nós não vamos conseguir talvez atingir a mesma altura, o mesmo fundo de clareamento para deixar esse cabelo do jeito que a cliente quer. Bom, antes de saber fazer essas mechas invertidas da maneira correta, eu fazia a mecha invertida, eu não fazia mecha invertida, eu preferia escurecer o cabelo da cliente, puxar essas mechas tudo de novo e fazer um reflexo novo. Mas o que acontecia é que esse cabelo desbotava e quando a cliente chegava, o cabelo já estava com a cor muito misturada e num tom intermediário, ele não estava nem escuro e nem claro. Muitas vezes eu também não conseguia chegar no tom que eu queria e a cliente também não gostava. Então, quando eu desenvolvi uma técnica de mechas invertidas de uma maneira fácil e rápida, tudo mudou e eu comecei a acertar muito melhor essa mudança, essa transição de uma loira talvez até para uma morena iluminada ou para uma menos loira, vamos dizer assim. E é muito legal trabalhar desse jeito. Muitos cabeleireiros falam, eu estou lendo algumas objeções, algumas coisas que me mandam por e-mail a respeito de vários assuntos, e uma delas foi isso, que muitos cabeleireiros acham muito difícil acertar o tom. Olha, o tom que eu mais uso para fazer mechas invertidas é o 6 e o 7.
o 6 e o 7, porque são a maioria dos tons que as mulheres no Brasil têm o cabelo. Se você usar um castanho escuro, uma cor muito escura, vai ficar muito fake, vai ficar muito artificial. E a cliente não quer parecer que está com cabelo de boneca e muito artificial. Então nós temos que chegar o mais próximo do natural possível. Para não errar o tom, eu prefiro fazer um tom mais intermediário do cabelo da cliente. Por exemplo, se a cliente o cabelo natural da cliente é um 7, eu misturo um 6 e um 7, eu escureço só meio tom. Tem cabeleireiros que preferem escurecer um tom inteiro, mas se escurecer um tom inteiro, você corre o risco da mecha ficar escura demais e ficar mais escura que o tom natural da cliente. Então eu prefiro escurecer só meio tomzinho. Então a cliente chega com o cabelo na altura de um 6, eu misturo um 6 e uma pitada de um 4. Eu não gosto de usar o 5. Aí, nesse caso, eu não gosto de usar o 5, porque o 5 sempre revela um pigmento vermelho, tá? Então, se o cabelo natural da cliente for um 6, eu vou misturar o 6 com uma pitadinha de um 4, se eu precisar escurecer um pouco mais. Se não, nesse caso, eu vou usar só o 6, porque o 6 ele já vai esfriar a cor e escurecer o tanto que eu preciso. Mas se a cliente chegar com o cabelo natural na altura de um 7, daí sim eu vou misturar o 6 e um 7 em proporções iguais para fazer essas mechas escuras com emulsão, não com oxidante, porque o cabelo já está claro. Se eu quero escurecer, eu não preciso ter oxidação nos fios, não é mesmo? Só vou escurecer. Para isso eu vou usar então a emulsão de 6 volumes, a mais fraquinha. Mesmo a de 10 volumes ainda é forte e talvez revele um pouco mais a cor do que eu quero. A emulsão mais fraquinha vai deixar essa mistura mais aguada, como se fosse um tom de aquarela. Sabe quando fica uma cor mais lavada, mais suave, e o cabelo não fica com uma cor tão chapada, fica uma cor mais bonita, mais natural, como se fosse sombreada mesmo. E muitos cabeleireiros falam isso, que tem medo de errar a cor na hora de fazer essas mechas escuras. Se você tiver muito medo de fazer mecha escura, então você coloque a mesma cor do cabelo natural da cliente. Essa mecha vai ficar, com certeza, um pouquinho mais clara que a cor natural da cliente. Mas mesmo assim é melhor do que ficar mais escura e você ter um risco preto no meio do cabelo. Então coloque uma cor um pouquinho mais escura. Para você ir conhecendo também o cabelo da cliente. Algumas clientes têm um cabelo muito poroso e ele segura a cor e escurece de um jeito que realmente fica mais escuro do que a gente gostaria. Por isso, quando a gente faz essas mechas, a gente precisa ficar olhando e acompanhando de perto o tom como está ficando, porque ela não vai ficar o tempo total de pausa de uma coloração normal. Ela vai ficar talvez 2, 3, 4, 5 minutos. É necessário a gente ficar realmente olhando até atingir a cor que a gente quer. E quando atingir a cor, a gente já corre para o lavatório. Quando estiver quase atingindo a cor, a gente já deve ir indo para o lavatório, porque dependendo do tamanho do salão, se tem mais cabeleireiros e às vezes tem 2 lavatórios e 4 cabeleireiros, você corre o risco de ter que enxaguar correndo esse cabelo, porque já deu o tom. E é muito rápido, às vezes em 1 minuto o cabelo passa do tom. Se você chega no lavatório e o lavatório está ocupado e essa cliente fica lá esperando e você fica lá nervoso, louco para enfiar a cabeça dela no tanque e tirar aquela mecha, porque senão vai ficar preto demais. Então você já vai para o lavatório e garante lá uma poltrona para sua cliente, mesmo que se ela for esperar mais 1 ou 2 minutinhos, já deixa ela lá no lavatório segurando a vaga dela para ninguém pegar o lugar e você não correr o risco de deixar o cabelo escuro demais. Porque o cabelo loiro, ele absorve bem rápido mesmo. Então, às vezes, é necessário, como eu falei, às vezes ele pega rápido e solta rápido. E às vezes ele solta até na primeira lavagem. Na dúvida, você tira a primeira mechinha lá no lavatório, enxágua ela e olha como ela tá. Sabe quando você seca, passa o dedinho assim na mecha para ver como ela ficou e olha bem de perto. Como que tá esse tom, seca com a toalha se precisar, para ter certeza se já está na hora de enxaguar o restante. Normalmente a gente começa por trás a fazer essas mechas escuras, então quando a gente chega na parte da frente, a gente já demorou, é muito rápido, então vamos falar 10 minutos no máximo, tá? O cabelo aqui de trás vai ficar pronto primeiro que o da frente, então eu sempre aconselho a enxaguar primeiro a parte de trás, esperar mais uns minutinhos para depois enxaguar a parte da frente. Porque senão a parte da frente sempre vai ficar mais clara, quando você lavar vai ficar suave demais, não vai aparecer nada, as mechas vão sumir.
Você só vai ter mechas escuras atrás. E se você for esperar dar o tom na mecha da frente, a mecha de trás vai ficar escura demais. Daí ela vai passar do tom. A gente começou por aqui. Quando a gente chega aqui, passou 10 minutos, então essa mecha, se eu for esperar essa mecha da frente dar o tom certo, a mecha de trás vai ficar escura demais. E daí vai passar do tom. Então, enxágua a primeira parte de trás, para depois esperar mais uns minutinhos, mais 5 minutos e enxaguar a parte da frente. Um jeito que você não pode fazer é, além de passar uma cor escura demais, é encostar essa tinta no couro cabeludo. Não deve encostar a coloração no couro cabeludo. Outro jeito errado é usar um oxidante normal de 20 volumes, porque você vai estar só oxidando mais esse cabelo e danificando mais um cabelo que já está com a escama aberta, ele já está, claro, ele não precisa de um OX de 20 volumes, ele precisa somente de uma emulsão. Tem cabeleireiros que preferem fazer esse trabalho com coloração e cabeleireiros que preferem fazer esse trabalho com tonalizante. Nesse caso é um gosto muito pessoal, eu prefiro fazer com coloração do que com tonalizante. O tonalizante, ele é realmente feito para usar com a emulsão de 6, de 9 ou até 10 volumes, mas como ele é feito para usar com essa emulsão, é a emulsão correta para usar com tonalizante, ele vai revelar a cor muito rápido. Quando eu pego uma coloração que para revelar a cor total dela eu preciso de 20 volumes, se eu pegar essa coloração e misturar com uma emulsão, eu vou deixar essa cor mais diluída, mais aguada. E ela vai agir mais devagar, mais gradativamente. E é muito mais difícil daí eu errar esse tom e passar do tom. Porque às vezes às vezes parece que está demorando aquele cabelo que não vai, você está lá em cima e você está olhando e o cabelo não vai. Chega uma cliente para cumprimentar você, conversa um pouquinho, vocês viram as costas, 2 minutos. Às vezes nem isso, o cabelo passou do tom. Então, se você trabalha com a emulsão, com coloração e emulsão do tonalizante, essa mistura vai ficar mais suave, vai ficar mais fraca, mais diluída, como se fosse uma tinta de aquarela, mais aguada mesmo, e o cabelo vai absorvendo o pigmento mais gradual, mais devagar. Dá para você controlar melhor. Quando você tem pressa e você faz esse trabalho muito rápido, mas daí você tem que fazer esse trabalho muito rápido, você pode usar o tonalizante e ficar em cima, porque ele vai agir mais rápido, para não passar do tom e não correr o risco do cabelo ficar escuro demais. Outra coisa que você não deve nunca para fazer essas mechas é usar cores com pigmentos vermelhos, como um número 5, que a gente sabe que tem muito pigmento vermelho. Porque a cor vai desbotar e vai revelar esse fundo de clareamento que é o avermelhado, que é o acobreado. Por mais que muitos cabeleireiros pensem assim, mas quanto mais escuro, mais eu vou esconder o vermelho. Bom, se você for reparar, às vezes a cliente ou o cabeleireiro, ou até a cliente em casa, passa uma coloração preta no cabelo, porque ela tá com o cabelo castanho que desbotou, tá meio avermelhado e ela não está gostando, e ela vai lá e passa um preto ou um castanho escuro achando que vai sumir com esse vermelho. E a gente sabe que quando ela chega no sol, o cabelo vai brilhar e no brilho do cabelo você vê esse vermelho ainda, porque essas cores escuras demais têm vermelho demais na composição e vai revelar esse vermelho, principalmente depois de um mês que desbotar. No dia mesmo já revela, mas depois de um mês então fica mais avermelhado ainda. Então eu prefiro trabalhar com as cores como número 4, número 6, número 7, que são cores para fazer mechas escuras. Número 4 só em casos de cabelos muito escuros e que tem mechas amendoadas, como uma morena iluminada, só que ela tá com muita quantidade de mechas, mesmo sendo escuras. Então ela quer tirar um pouco. Daí você pode trabalhar com o número 4, caso contrário 6 e 7. Quase sempre eu trabalho com 6 e 7. Normalmente eu misturo as duas. Quando eu quero um pouquinho mais claro, só o 7. Quando eu quero um pouquinho mais escuro, só o 6. Se houver necessidade de esquentar mais ainda a cor, porque o cabelo da cliente, o fundo da cliente é um fundo que tem um cobre na composição, como se fosse um 634, ele é um dourado acobreado, ou ele é um 6.4, que ele é mais cobre, com mechas, daí sim eu não vou usar uma cor inteira, um 6 inteiro, uma cor para não ficar chapado demais. Eu vou ter que misturar um pouquinho do fundo da cliente. Então eu vou colocar um 6 com um pouquinho do 6.4 para dar só esse brilhinho acobreado, mas ainda ficar escuro. Para fazer esse trabalho,
e não ter perigo de errar, você tem que ter muito cuidado com a quantidade de produto que você coloca no pincel. Para não pingar na cliente, para não pingar no chão, para o trabalho ficar mais limpo. E o ideal é usar sempre o papel alumínio ou laminado. Eu prefiro usar o papel laminado do lado branco. Por que do lado branco? Para fazer as mechas claras, eu sempre prefiro usar do lado prata, do lado que tem o alumínio. Mas para fazer com coloração, que é mais aguada, que eu vou usar com emulsão, é um produto mais mole, eu prefiro usar o papel do lado branco, porque o papel do lado branco ele é poroso e ele vai grudar melhor, ele vai absorver melhor o produto. Quando eu pego um produto e eu passo no lado prata, o cabelo não gruda tão bem, ele escorrega, principalmente se for coloração. Se for pó descolorante, se for descolorante, ele vai grudar. Mas se eu pegar esse mesmo produto e passar desse lado que é branco e é mais poroso, o cabelo vai grudar melhor, porque o lado branco absorve a umidade. Então ele vai segurar um pouquinho mais o cabelo, porque ele vai absorver a água. Então eu prefiro trabalhar do lado branco. Quando eu faço esse trabalho junto, mechas claras e mechas escuras, mechas invertidas, melhor ainda, porque a mecha clara eu sei que eu vou enxergar o papel assim, dobradinho, e aonde tem as mechas escuras, eu vou enxergar ele, vou ver ele do lado prata. Então eu vou ficar com os papéis intercalados e não vou me perder. Porque se a gente usa tudo do lado prata, a gente já não sabe onde é que está a mecha clara, onde é que está a mecha escura, quando a gente quer dar uma olhadinha para ver como que está o tom da mecha clara ou como que está o tom da mecha escura. Outra coisa muito legal, muito fundamental para você saber, é que quando a gente trabalha com mechas claras e escuras junto, é necessário você trabalhar a mecha clara e deixar ela quase pronta para depois intercalar e fazer as mechas escuras. Porque se essa mecha mais escura, mesmo sendo numa altura de um 7, que é o máximo que eu preciso, eu não preciso talvez mais escuro que isso, eu preciso só da altura de um 7, e eu passar um 7 e eu deixar lá 35, 40 minutos agindo junto com o descolorante, talvez o cabelo absorva pigmento demais e fique escuro demais, e esse 7 que eu apliquei se transforme num 6 e fique um pouco mais escuro. E se eu aplicar um 6, talvez ele se transforme num 5, ele fica escuro demais se ele ficar tempo demais. Quem nunca deixou passar, não, deixa mais um pouquinho, deixa eu passar um pouco mais de 35 ou 40 minutos, o tempo que é o tempo de pausa normal de uma coloração, não só fazendo isso, mas uma coloração normal. Lembra aí, alguma vez, quem nunca deixou, ficou lá, passou a coloração e deixou 1 hora na cabeça do cliente, que é para pegar um pouquinho mais no branco. Pegou mais no branco, só que essa cor ficou mais escura, porque ele absorveu mais pigmento do que deveria. E aqui dentro do papel a mesma coisa, se eu deixar o tempo total de pausa, que é 30, 35, ou se for tonalizante 25 minutos, ele vai escurecer demais. Mas então eu posso passar uma cor mais clara e eu não preciso me preocupar. Não, mas daí ele não vai dar o tom, porque daí ele vai ficar claro demais. E você corre o risco de depois ter que abrir papel por papel e passar uma corzinha mais escura novamente, ter todo esse trabalho, essa dor de cabeça de novo. Bom, então você já sabe, quando você pegar, esse cabelo não é claro, para quem chegou depois, deixa eu avisar, esse cabelo não é claro, faz de conta que ele é claro, porque eu não tinha nenhuma loira aqui de cabelo orgânico, de cabelo natural para fazer, só cabelo sintético, então eu peguei esse cabelo só para fazer uma simulação, para vocês verem como que é esse trabalho. Não vai dar tempo também de ver o resultado, mas eu quero mostrar só como que eu faço, então, essas mechas, para fazer as mechas invertidas quando a cliente está com o cabelo muito loiro. Se você conseguir acertar o tom exatamente, ou quase exatamente, normalmente a cliente está muito loira e ela vai chegar com uma raiz de, vamos supor, 4 dedos. E daí ela não sabe se retoca a raiz ou se ela está gostando da raiz escura. Eu não vou precisar fazer essa mecha escura até a raiz, porque a raiz já está escura. Eu só vou precisar fazer na parte clara. E na raiz, talvez eu dê uma sujadinha de baixo para cima. Mas
Nunca você deve fazer essa mecha escura até a ponta do cabelo, porque fica aquele risco que nem um cabelo loiro natural, que sempre, por mais loira que a mulher for, por isso que virou moda a raiz sempre um pouquinho mais escura, que dá esse ar mais natural, mais naturalidade mesmo para uma mulher super loira, com cabelo mega, super, ultra claro. Mesmo para as loiras, então, a raiz fica sempre um pouco mais escura e a ponta sempre mais clara. No momento que eu faço uma mecha escura, eu vou fazer mais larga para vocês entenderem, mas normalmente eu faço a mecha escura mais larga mesmo. Se eu fizer essa mecha escura até a ponta do cabelo, até aqui embaixo, quando eu soltar esse cabelo, eu vou ter 3 riscos escurão até lá embaixo. E não é bonito, porque a gente agora, a moda é o cabelo tá mais escuro na raiz, no meio mais ou menos, e a ponta sempre mais clara. Para essa mecha ficar perfeita, eu preciso, então, não fazer essa mecha até a ponta do cabelo. Deixa eu chegar bem pertinho aqui, que vai ficar melhor. Deixa eu subir um pouquinho. Agora sim. Aqui. Eu coloquei esse flip chart para vocês, para dar um pouquinho de contraste, dá para ver um pouquinho melhor aqui. Então vamos supor que a cliente está com 4 dedos de raiz. Eu não vou passar lá em cima, eu vou passar só dos 4 dedos para baixo. E vou deixar a ponta de fora. Posso fazer com divisões na horizontal? Posso fazer com divisões na horizontal, não tem problema. Mas se eu fizer com divisões na diagonal, esse trabalho vai ficar mais perfeito. Como eu gosto do contorno mais claro, eu não preciso fazer mecha escura no contorno. Eu vou deixar 2 dedos e vou começar a fazer essas mechas. Se eu quiser fazer essa mecha com mais perfeição ainda, depois eu posso trabalhar com um zigue-zague graúdo, grande. Então eu vou pegar esse cabelo, mas não é tão necessário. O simples fato de você trabalhar na diagonal, você já vai ter um caimento melhor quando soltar o cabelo, porque a mecha ela não vai estar tão larga, ela vai estar meio na diagonal, então ela se perde. Mas se você preferir fazer um trabalho mais legal, você vai dividir em zigue-zague graúdo. E a parte de baixo pode ou não ter o zigue-zague, porque o que vai aparecer quando o cabelo estiver mais para baixo é a parte de cima. Então você faz uma divisão, a parte de baixo de fora a fora e a parte de cima em zigue-zague. E daí sim eu vou aplicar esse produto um pouquinho mais para cima da onde ele estiver natural. Ou, se eu tiver dúvida, eu chego mais perto da raiz. Ou se ela estiver mais loira até a raiz e quiser escurecer tudo, daí eu chego lá pertinho. Aqui em cima eu preciso ter certeza que no meio do cabelo que precise ter produto até lá embaixo, para ele não ter manchas. E eu vou passar o pincel de uma maneira que eu tiro o pincel e eu não vou aplicar na ponta. A ponta que está, entre aspas, muito clara. Eu vou tirar essa ponta para fora. Para não ficar a tal da mecha escura até lá embaixo, que eu falei antes. Daí eu vou fazer outra do lado de lá, igual. E eu volto para cá. E divido mais ou menos 2 dedos para cima. Na dúvida, é sempre melhor fazer menos do que fazer demais. Porque a cliente sempre está se achando muito loira, mas se você escurecer demais, ela vai ter um impacto muito grande. Eu prefiro fazer um pouquinho menos do que ela pede, quando são mechas escuras. Se ela achar que está muito claro ainda, eu faço mais um pouquinho porque é bem rápido de fazer.
Ou eu falo, olha, da próxima vez, se você achar que precisa, a gente faz um pouquinho mais. Isso é melhor do que pegar uma cliente que está muito loira e deixar ela morena iluminada, porque às vezes ela não quer ficar morena iluminada, ela só quer ficar um pouco menos loira, mas ela ainda quer continuar a ser loira. Então eu faço poucas mechas escuras. Se houver necessidade, faço mais no dia, se for o caso, se realmente você vê que ainda não está do jeito que ela queria, ou da próxima vez você faz mais um pouquinho. Então eu prefiro dividir de 2 em 2 dedos, mais ou menos. Como eu estou trabalhando na diagonal, o papel não chega de uma ponta a outra, então eu coloco 2 papéis. Pode desfiar? Pode, mas não tem necessidade, porque normalmente quando a cliente está muito loira e chega para tirar um pouco do loiro, ela vai estar com a raiz. Então você vai entrar um pouquinho na parte que está mais escura. Por exemplo, se ela tiver 3 dedos, eu vou passar o produto aqui no meio do cabelo, mas eu vou subir até 2. Então, se ela tiver 3 dedos, eu tenho que passar da divisão para não correr o risco de deixar a divisão aparente. Mas eu não preciso chegar lá na raiz. Se ela tiver loira desde a raiz e quiser fazer mechas escuras, daí você tem que chegar perto da raiz. Olha, quando a gente está mais acostumado a fazer muito mais cabelo claro do que escuro, acontece isso, ó. Eu peguei o papel, no lado prata. Mas tem que estar atento para perceber isso já rapidamente e trocar. Isso aqui é condicionador de cabelo branco, que eu gosto de sempre incentivar os meus alunos a treinar em bonecas, ou na filha, ou numa amiga, com condicionador de cabelo, para não ter perigo de colocar um descolorante pela primeira vez, ou uma tinta, uma coloração para fazer esse serviço e dar ruim, e ficar ruim. Então, treine antes, quem nunca fez mechas com papel, ou quem não está acostumado, treine antes com condicionador. Então, a coloração eu vou tirando o pincel sutilmente, para não deixar também assim, sabe? Quando acaba, e aí fica aquela divisão, então você tem que tirar ele sutilmente, e na pontinha eu não vou passar. Então eu vou subir na diagonal os 2 lados, e a frente também eu vou subir na diagonal, até chegar aqui em cima, de 2 em 2 dedos. E vou deixar esse produto agir uns 2 ou 3 minutos e vou abrir esse primeiro papel aqui de baixo. Claro que quem tem auxiliar vai pedir para o auxiliar segurar. Se você não tem, você pega com todo jeitinho uma presilha, puxa o cabelinho de baixo para prender lá, para você poder abrir aqui e olhar como que está o tom do cabelo. Vamos supor que já está quase bom. Então eu vou esperar dar o tom, quase dar o tom, e vou lá para o lavatório. Se eu fizer muito rápido esse trabalho, eu posso fazer a cabeça inteira. Se você, por acaso, não tem tanta habilidade ainda, velocidade, porque o importante não é fazer rápido, é fazer bem feito. Eu prefiro que faça devagar e bem feito do que rápido e mal feito. É a mesma coisa cortar um cabelo em 5 minutos, se for bem cortar legal, ok, mas se for para cortar de qualquer jeito em 5 minutos, você não prefere ficar na cadeira do cabeleireiro 50 minutos, mas ele cortar direito? É a mesma coisa. Então, eu também acho que a gente tem que acertar, a gente não pode errar. É um trabalho rápido, mas a cliente está tão acostumada a fazer mechas claras e demorar tanto, que a mecha escura é tão rápido que se você demorar um pouquinho mais, ela nem vai achar ruim. Então, se você demorar um pouquinho mais, faça a primeira parte de trás, termine, enxágua no lavatório, seca bem com a toalha, volta para a cadeira e faz a parte da frente, que daí você não corre o risco de deixar passar do tom. Porque se o cabeleireiro demorar demais, pode ser que quando você termine aqui na frente, aqui já está muito escuro essa mecha. Depois, a dica para essa mecha não ficar com marcas e ficar perfeita. Bom, como eu falei antes, eu gosto do cabelo mais escuro na raiz e mais claro nas pontas. Mas essa mecha também eu corro risco,
por mais que eu tome cuidado, da onde eu parei a tinta, aonde parou a coloração, ficar um pouquinho de visão. Então, eu vou pegar, por isso que eu gosto de trabalhar nas diagonais. Eu vou pegar todos esses cabelinhos daqui, posso fazer uma trança aqui no meio, ou prender, ou pedir para alguém segurar, mas é legal fazer uma trança porque ele não me atrapalha mais. Se for fazer assim, num cabelo que está todo muito loiro, as mechas invertidas, eu posso fazer a trança. Se eu estiver fazendo mecha clara e mecha escura, nesse caso não. Vai sobrar pouco cabelo para eu fazer essa trança. Mas eu vou tirar esses papéis com cuidado, todos juntos pro lado de cá, por isso que o cabelo está para lá. E vou tirar eles com delicadeza, ó. E lá eu tô com a minha trança lá, ó, tá? Então, tudo que sobrar desse lado eu faço uma trança, tudo que sobrar daquele lado eu faço uma trança. Posso juntar tudo e fazer uma trança só, posso fazer duas e grudar uma na outra aqui. Daí lá no lavatório, na hora de enxaguar, eu vou tirar esses papéis e eu vou fazer aquela coisa que chama enluvar, igual enluvar uma máscara. Eu vou de luva para não manchar a mão, eu vou pegar e vou dar essa puxadinha até a ponta. Então eu vou massagear um lado, vou deixar quietinho, vou massagear o outro, vou deixar quietinho. Essa coloração vai ficar aqui nessa ponta 30 segundos, 1 minuto, é só dar um tonzinho, só para ter essa passagem de cor perfeita. E eu já vou enxaguar. Porque eu não vou dar muito tempo de pausa na ponta, porque eu não quero ela escura. Eu quero ela mais clara. Se eu der tempo de pausa, ela vai ficar escura. Não tem fundamento eu deixar ela o tempo inteiro de fora para depois puxar e deixar ela escura. Então eu só vou dar uma enluvada rapidamente, deixar 30 segundinhos só para dar um tonzinho de cor mais frio aqui, ficar um pouquinho diferente para ter uma passagem de cor mais bonita. E daí eu já vou enxaguar o cabelo rapidamente. E lavar o cabelo, tratar o cabelo e tá pronta as minhas mechas invertidas. E eu não peguei nenhuma toalha para limpar as minhas mãos agora, mas tudo bem. Bom, e ficamos por aqui com essa dica. Então, se você gostou da live, eu gostaria muito de saber o que foi que você gostou. Então, se inscreva no canal e me conte, porque eu quero muito saber. Dá uma curtida, deixa alguma dúvida, alguma sugestão, ou me diga o que você mais gostou nos comentários aqui embaixo. Eu espero que a aula de hoje tenha acrescentado alguma coisa no trabalho, no dia a dia de vocês, que tenha sido bem produtiva. Deixa aqui um comentário para mim, que eu gostaria muito de saber. Siga meu canal e até a próxima. Eu sou Lauro Soares e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos e sem erros. Até a próxima!